parece com o Senhor. Amém? E temos essa tendência, amém, enquanto o céu tem a tendência de olhar para o bem. Olha, a razão por que Jesus veio e morreu por nós na cruz, pelos pecados, foi para que o pecado não fosse mais o assunto entre você e Deus. Isso já acabou. E quando Deus lida com você, Ele quer que você saiba que Ele não olha para os seus pecados. Você vai a Ele e diz, não, essa semana eu briguei com a minha esposa, sabe? E eu preciso de Deus porque eu preciso do seu favor. O meu chefe falou que ele está mandando muita gente embora, sabe? Eu preciso de Deus, de sabedoria, de ajuda. Senhor, mas olha o que eu falei com a minha esposa. E o que você fica pensando? Não no seu amor, não está pensando na sua bondade, não pensando naquilo que Jesus fez na cruz, não pensando no que o pastor Lawrence falou durante Santa Ceia. Ele falou para nós que Jesus foi moído pelas nossas transgressões, amém, ferido pelas nossas iniquidades. Todo domingo, certo, ele nos fala, por suas feridas fomos sarados, amém, mas nos esquecemos de tudo isso. Sabe por quê, se você pensar? Quando Jesus falou no cenáculo, Deus é glorificado nele e ele em Deus. Quando ele falou isso? Quando Jesus, ele deu o pão, o cálice, molhando e o dando para Judas, o maior ato de amor. Na tradição judaica, quando você molha o pedaço de pão naquele, sabe, molho e você dá para uma pessoa, aquela pessoa é a pessoa que você mais ama. É a pessoa que você, na verdade, está honrando mais. Não só honrando, mas aqui você ama mais. Ok? Ele não estava honrando a ação de Judas. Judas estava no processo de trair Jesus por 30 moedas de prata. Tudo profetizado na Bíblia, aquela traição, até as 30 moedas de prata. Certo? Jesus deu o pão e disse para ele, o que tem de fazer? Faz-o depressa. E a Bíblia diz que ele saiu do cenáculo. E ainda fala desse jeito que era a noite. Era a noite. Então, espiritualmente, era a noite para Judas. Ele estava em trevas. Certo? E Jesus sabia o que ele estava fazendo, os apóstolos não sabiam, os discípulos não, os discípulos pensaram, porque a Bíblia diz que Judas era o tesoureiro e por isso ele pegou o dinheiro. Jesus falou, o que tem de se fazer, faz-o rapidamente. E Jesus, tão controlado, ele disse assim, você vai me trair? Vá em frente. E olha, ele sabia. Eu amo como o capítulo começa, diz que Jesus, sabendo que ele tinha vindo do Pai e que estava indo para o Pai, tirou as suas vestes e lavou os pés dos discípulos, incluindo os pés de Judas. Ele ainda estava lá. E você se lembra, quando ele fez isso, ele chegou em Pedro, e Pedro disse assim, Senhor, não lavarás o meu pé? O Senhor não pode fazer isso? E o Senhor disse para ele, se eu não lavar os teus pés, olha, tudo isso está na Bíblia, você olha para mim como, sabe? E eu tenho que te mostrar isso para você saber que isso está na Bíblia, ok? Então, e eu já falei isso, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. E olha isso, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ok, vamos lá? E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, não é interessante que o seu nome era Judas Iscariotes? O seu nome, na verdade, é Judá. Veio para nós como Judas, porque, sabe, veio do grego, ok? Judas, falamos Judas, mas é Judá. Judas Iscariotes. Ish, de homem. Cariotes é como Kiriate, Kiriate Jearim, da palavra Kiriate, que quer dizer cidade. Judá, homem da cidade. É como se toda a nação tivesse rejeitado o Messias. Então Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Naqueles dias, sabia, era assim, trabalho mais humilhante de um servo era lavar os pés dos visitantes. E eles estavam no cenáculo para celebrar uma festa, que era a festa da Páscoa, e Jesus seria preso logo depois disso. Então seria a Páscoa, e aqui fala que Jesus, antes da Páscoa, certo? Jesus se levantou da ceia,
e cingiu-se, mas olha o que diz antes disso. Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. Viu isso? Amo isso. Levantou-se da ceia. Olha, ele sabia disso, ele estava seguro nisso. O Pai tinha dado tudo para ele, ele era a pessoa mais forte naquele cenáculo. Amo isso. Sabe, tem que ser o mais forte para se rebaixar tanto. E você diz assim, olha, eu me humilho. Irmão, você já não tem nada, já está no chão. Você já é humilde, mas tem que ser o Altíssimo para ser capaz de se humilhar e se rebaixar desta forma. E para nós a verdade é que não importa as nossas conquistas, aos olhos de Deus, todos os homens estão no chão. Mas não sabem. Quando Adão pecou, todos caíram. Não podemos descer mais. Deus nos quer humilde, sim. Humilde é perceber que tudo que temos devemos a Deus, porque veio dele. Então agradecemos muito a ele. Posso ouvir um amém, igreja? Amo isso, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. E ele era o mais forte ali, sabendo que ele era o mais rico ali, sabendo que ele recebeu tudo das mãos do Pai. Levantou-se da ceia, se abaixou e lavou os pés dos discípulos. É assim que o Senhor te ama. Com todo o poder que ele tem, ele usa isso para te servir, para te limpar da sua impureza e do pecado. Ele usa o seu poder. Eu amo isso porque você tem que entender uma coisa. Você diz, pastor, ele estava instituindo aquela ordenança do lavar dos pés. Eu não tenho nada a falar contra este ato. Ok, por favor, não coloque palavras na minha boca. Eu estou falando da verdade espiritual daquilo que Jesus fez, porque escute isso. Eu não acho que Jesus fez tudo isso para ensinar uma instituição física de lavar os pés. E por quê? Olha, neste contexto, será que faziam isso? Na igreja primitiva, sim. Mas eu acho que faziam isso sabendo o que era figurado. Ok? Eu vou falar por que é figurado. Os discípulos souberam quando Jesus pegou aquela bacia e lavou os pés deles? Se Jesus fizer isso ou eu fizer isso, você vai saber? Vai saber que eu te toquei? É lógico. Vai saber que eu te toquei? Dá para saber, mas quando Jesus falou para Pedro, vamos ler, quando ele disse, Senhor, tu lavas os pés a mim, o que Jesus disse? Respondeu Jesus e disse-lhe o quê? O que eu faço, não sabes tu agora. Ele não entendeu que Jesus estava lavando seus pés? Então, obviamente, não está falando do físico. Ele estava fazendo algo que tinha um significado espiritual, uma verdade profunda e muito importante ali. Ele falou para eles, o que eu faço agora era físico, mas o que faço agora não sabes. Mas tu saberás depois. Ou seja, tudo era simbólico. O fato de o Pai ter dado tudo, levantou-se da ceia, e a ceia é uma figura da cruz. Ele morreu na cruz. Quando diz que o Pai é glorificado nele e ele no Pai. Porque a glória de Deus é mostrada na sua plenitude, onde? Lá na cruz. Por quê? Porque na cruz tudo foi manifestado de forma plena, ao extremo, da forma maior. O pecado do homem. Nunca houve um pecado maior do que pegar a perfeição que veio ao homem, curando o enfermo, limpando leprosos, abrindo os ouvidos dos surdos e os olhos dos cegos. Certo? Mas rejeitaram esse bem, não só isso, o mataram de uma morte vergonhosa. Amém? Uma morte cruel, uma morte de tortura, lá na cruz. Então o pecado do homem se manifestou na sua plenitude contra uma perfeita bondade. Lá na cruz, você vê o poder de Satanás manifesto na plenitude. Ele foi capaz de enganar uma multidão de homens para pecarem e seguirem a sua vontade. Ele ainda está ativo no mundo hoje. Para pecarem contra aquele que veio dar a sua vida por eles. E na cruz você vê Deus glorificado. Por quê? Porque todos os seus atributos de santidade e justiça, e uma justiça inflexível. Porque se Deus deixar a sua justiça, o mundo entra em colapso. Vemos tudo isso plenamente demonstrado
lá na cruz. A justiça plena de Deus foi executada, sua justiça perfeita foi satisfeita.